Então, mandala do céu anterior, lado esquerdo daqui do vídeo, né? Então, a gente tem a origem da mandala no Fuxi, nos estudos do Fuxi, nos estudos ancestrais do Fuxi, né? Nessa mandala, a gente viu que a gente vai falar, ele vai se referir à expansão do Yang e ao repouso do Yin. Então, a gente está vendo, nessa sequência do movimento, deixa eu ver se eu consigo, essa sequência, ela vai estar falando para a gente do movimento Yang e do movimento Yin. Tá? Então, que movimento da linha interna, a linha da Terra aqui, Yang, e o movimento da linha da Terra, Yin. Nos estudos da acupuntura e da medicina chinesa, é feito uso desse baguá do céu anterior, geralmente relacionado aos meridianos. Eu não vou entrar nesse tema aqui, tá? Mas, na escola que eu estudei acupuntura aqui no Rio, Márcia, Marie também, na escola Neidinha, aqui no Rio, a gente vê esse movimento da mandala do céu anterior justamente pelo crescimento do Yang, a expansão do Yang, o repouso do Yin. Então, associando os meridianos, né, a partir da mandala do céu anterior. Eu tenho até alguns pontos aqui, eu não sei se Márcia já fez esse estudo alguma vez, Márcia? Chegou a estudar? Não fiz, não, né? Eu estudei acupuntura com o Chang mesmo, né? Pois é, né? Na época que eu estudei com ele, ele estava traduzindo ainda para o português, eu nem sei que livro que ele usava, que ele estava traduzindo. Porque o método dele é diferente do pai, né? O Dr. Wu tem uma técnica e ele usava outra. O Dr. Wu eu conheci, mas eu não cheguei a estudar com ele. Eu estudei com alguns discípulos dele, não sei se você conhece os discípulos dele também, né? O Hélio Brum, Francisco Mourão. Então, eu estudei com eles também. Na minha época de sociedade, o Hélio Brum frequentava lá Botafogo. O Cheng dava aula de acupuntura na parte da tarde lá para vocês, né? Eu me lembro disso. Eu não frequentava o curso, não, mas eu me lembro do Cheng dando aula de acupuntura. Eu comecei com o Hélio Brum, inclusive, antes do Cheng, porque a minha turma depois parou, encontrou a turma do Cheng, e aí continuei com a turma que já estava. E o Dr. Wu, ele só fazia, naquela época, acho que já tinha acabado lá com aquele lugar que ele tinha lá no centro da cidade, né? O Cheng... de Cultura Chinesa, lá na 7 de setembro. Não tinha acabado ainda, não. Bom, na época de Botafogo, acho que sim. Na época da Muniz Barreto, ele ainda tinha o instituto. Muniz Barreto, eu me lembro. Eu cheguei em 92 lá. Sim. O Cheng estava... Cheguei em 90. 1990. Ou então a ida deles para Taiwan. Eu cheguei, eles estavam indo para Taiwan. Nesse momento, foi um curso de Xing que o Francisco deu. Um curso básico. Aí lotou o curso, nossa. E aí depois eu fui ficando, depois desse curso. Mas a acupuntura foi a última coisa que eu fui fazer fora da sociedade taoísta, né? Então, eu já cheguei na Neidinha. Você conhece a Neidinha aqui no Rio? A Neidinha que trabalha com Padilha, não é isso? Isso, Padilha, isso mesmo. Assim. Eu conheci o rapaz lá, esqueci o nome dele agora. Vitor. Isso, exatamente. Vitor Lima, pois é. Então, Padilha, ele vai associar, né, o 41VB ao 4BP. Ele vai associar o 3GD ao 7 do pulmão, 62 de bexiga ao 6 de rins. Depraquecedor ao mestre do coração. Então, ele vai fazendo uma correlação, né? Depois eu posso passar para vocês, tá? Marie também, eu acho interessante ter, tá? Lá na Neidinha, eu aprendi do Padilha e aprendi do Vangui, que é muito interessante, tá? Embora o Vangui trabalhe com a sequência do céu anterior, mas ele faz associação por elementos. Depois, se vocês quiserem, eu posso tirar umas dessa informação que está aqui, ó, tá? Para a gente ter uma noção. O
que eu estou falando isso? Porque geralmente os estudos, o Dr. Vu, lá de São Paulo, do SEATA, ele também está usando essa sequência do céu anterior. Não com essa numeração, né? Mas ele também está trabalhando, ele faz um estudo sobre os trigramas, também nessa abordagem do céu anterior. Tá? Bom, deixa eu voltar lá para a página que a gente estava vendo aqui. Então, vamos começar. Então, o céu anterior, né? A expansão, a mandala do céu anterior. Quais são as características? O que caracteriza a mandala do céu anterior? Né? Então, a expansão do Yang e o repouso do Yin. Essa possibilidade de associar, né, cada um desses trigramas aos meridianos, tá? Então, isso traz uma característica particular a essa mandala. Enquanto que a do céu posterior, né, definida pelo Rei Wen, ela já fala de uma integração entre o Yin e o Yang. Se a gente reparar a imagem, né, a linha de dentro da Terra, uma hora é Yang, outra hora é Yin. Uma hora é Yang, outra hora é Yin. Tá? Ele vai estar associado aos 5 elementos. Então, a gente tem uma correlação aqui dos 5 elementos. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, tem metal, né? Os dois metal Yin, metal Yang, o vento, a madeira Yang e madeira Yin, né? O fogo e a água, a gente viu que são os elementos puros, e a terra também faz um eixo. Tá? E eles também são associados, né, à correspondência sazonal, à correspondência das estações. Né? Então, a gente associa a madeira, os elementos relacionados à madeira, à primavera, o fogo ao verão, né? O metal ao outono e a água ao inverno. Tá? Então, é nessa sequência do céu posterior que a gente pode ver esse estudo. Tá? Isso é importante até para a gente definir quais são as nossas linhas de interpretação. Né? Então, por exemplo, a gente vai encontrar muitas escolas, né, se referindo ao início, né, a primavera como o início, o fogo como o auge, o outono como recolhimento, a água como a quietude. Né? Então, essa ideia parte daqui. No próprio Xing, o Confúcio vai relacionar, né, os ciclos da boa fortuna, infortúnio, né, as virtudes do Xing, elas estão associadas a esse ciclo aqui. Tá? Então, as 4 virtudes do Xing falam, eu não vou antecipar muito agora, mas elas estão relacionadas a essa visão sazonal. Tá? Nós tínhamos visto tudo isso aqui na semana passada, e hoje a gente vai continuar vendo, mas vamos avançar na matéria. Tá? Nós tínhamos parado aqui. Bom, dando continuidade ao céu posterior, né? Aqui a gente vai olhar de novo o eixo e como é que se transformam essas linhas, né? Então, a gente está vendo aqui que o único par oposto do céu anterior, que se mantém no céu posterior, é a água e o fogo. A gente falou sobre essa transformação. Né? Até enfatizo um pouco mais hoje, né? Porque é importante a gente ter isso, né, como fixado. Né? Então, nesse fogo e água, nesse eixo, as 3 linhas dos trigramas opostos se transformam. Deixa eu voltar lá no fogo e água. Fogo e água. Trovão e lago é eixo onde apenas as linhas do homem, dos trigramas opostos, se transformam. Então, a gente tem o trovão e o lago. Céu e vento, eixo onde apenas as linhas da Terra, dos trigramas opostos, se transformam. Vento e céu. E terra e montanha, eixo onde apenas as linhas do céu dos trigramas opostos se transformam. Então, as linhas de cima, né? Então,
nesse baguá do céu posterior está tudo em transformação, tá? Em movimento. Aqui, só para a gente, né, frisar bem que essa transformação, ela fala da própria manifestação. Então, céu se manifestando através do fogo e a terra se manifestando através da água. Então, a gente vai ver o movimento, né, das linhas, né, tendo início no céu posterior, a partir da transformação do fogo e da água. Tá? Muito associado ao corpo humano, né? É onde começa o movimento, né? Pelo fogo, pela água, né? Coração e rins, né? Dois órgãos essenciais para que a vida aconteça. Né? E como é que se dá esse processo de transformação? A gente viu lá aqui que o processo que é quando há uma abertura, né? A receptividade aqui da linha IN, né? Ela entra no céu, né? Na linha do centro do céu. Da mesma forma, a linha Yang, ela penetra no centro do coração da Terra. Mas como é que se dá essa transformação nos outros trigramas? Então, entendendo a transformação, lá na frente, no primeiro dia de aula, a gente falou que a transformação significa a fusão das energias Yin e Yang, né? Então, a partir do céu e da terra, que são considerados pai e mãe, né, a gente vai entender como é que ocorre esse processo da geração, né, dessa transformação. O céu, o primeiro passo de transformação vai se realizar quando a energia ainda mãe penetra no primeiro espaço do pai e origina a primeira filha, que é o vento. E com a energia Yang do pai penetrando no primeiro espaço da mãe, gerando o primeiro filho, o trovão. Então, a gente está vendo que o trovão e o vento e o trovão são filhos, né? São considerados o primeiro filho e a primeira filha. Tá? Por que o vento é considerado a primeira filha? Porque é a entrada da primeira energia Yang num trigrama Yang. Desculpa, é a entrada da primeira energia Yin no trigrama Yang. Né? Então, ele entra como filha, né? Com uma força Yin. Tá? Da mesma forma, o trovão. É a primeira entrada, é a primeira linha Yang que entra num trigrama Yin. Tá? Segundo passo dessa transformação, né, de céu e terra, como é que se dá? A energia ainda mãe, aqui, ó, penetrando no segundo espaço do pai, gerando o segundo filho. Então, quando o coração da terra penetra no céu, a fusão disso gera o fogo. Né? E da mesma forma, a energia Yang do pai penetrando no segundo espaço da mãe, gerando a segunda filha, a água. Então, essa transformação a gente já falou aí na aula passada e hoje também. Então, essa transformação do fogo e da água, né, ela é uma transformação da linha do coração, da linha do centro, da linha do homem. Tá? Por isso que ela se relaciona à manifestação. A ideia do homem se transformando. Né? Então, recebendo a força vital do céu e se manifestando, né? Podendo se criar, né? Ser cultivado na terra. Né? O fogo, ele nasce quando o céu se funde com a linha do coração da terra. Por isso, ele é a força, energia pura do céu posterior. E passa a ocupar a posição que era do céu na sequência do céu anterior. Só reprisando. Da mesma forma, a água, né? Ela nasce quando a terra se funde com a linha do coração do céu. Por isso, a água é a energia pura do céu posterior e passa a ocupar a posição que era da terra na sequência do céu anterior. Do que nos fala essa transformação, na verdade? Ela nos fala a respeito da ideia do que o homem está conectado ao céu e à terra. Então, não há como o homem estar desconectado, né, da fonte, porque essa fonte
primeira, né, essa fonte que alimenta o homem, né, e o homem como Shen, Jin e Ti, ela vai ser mantida, né, pelo céu e pela terra. Tá? Ela é sustentada, né, pelo céu e pela terra. Tá? Eu acho isso muito poético, bonito e muito simples de ser entendido, né? Quando você entende o conceito da transformação. Né? Se você consegue apreender, né, a ideia dessa transformação a partir do próprio coração, né? E isso é muito... É rica essa interpretação, né? E como é que se dá essa transformação? Né? Em que momento que pode ocorrer essa transformação? Se a gente está falando de coração, do linha de coração, isso tem muito a ver com a própria prática da meditação, né? Da contemplação, do coração esvaziado, que a gente tanto fala em outras aulas aí, né? Sobre esvaziar o coração, né? Mas qual é o sentido de esvaziar o coração? Né? É você se conectar, né, com algo que há por trás disso. Né? Então, o que alimenta, né, o nosso fogo e nossa água? Né? É a nossa conexão com o céu e com a terra. Bom, o terceiro passo, né, que para findar aqui as transformações dos trigramas, o terceiro passo ele vai se realizar com a energia ainda mãe, penetrando no terceiro espaço do pai e gerando o terceiro filho, o lago. E com a energia Yan do pai, penetrando no terceiro espaço da mãe, gerando a terceira filha, montanha. O que a gente vai reparar aqui nessas transformações, né? E quando elas se somam, quando os trigramas se somam, eles vão sempre gerar o céu, né? Então, voltando rapidamente, olha, a soma do vento com o trovão, são três, você vai ter uma soma do Yan, né? A primeira linha do trovão se somando com as duas do vento. Da mesma forma, as duas linhas do fogo se somando com as duas linhas Yan do fogo, se somando com a linha Yan da água. E aqui a gente tem as duas linhas Yan do lago, somando com a linha Yan da montanha. Então, por isso que a gente fala, um é acúmulo da matéria líquida e o outro é acúmulo da matéria sólida. Né? Então, lá naquela descrição, faz todo sentido essa linguagem que o Confúcio, né, estabeleceu para definir os trigramas. Tá? O processo da manifestação, né? Então, nós falamos da transformação e como é que essas transformações ocorrem, né? A gente falou sobre o processo dos elementos, né? Sobre o ciclo dos elementos, quando a gente definiu o céu posterior, né? Da associação dos trigramas com 5 elementos. Essa associação ela é posterior, né? Eu já falei isso em outra aula, sobre até o próprio estudo do Rei Wen, né? Ela veio surgir mais tarde, dentro da medicina tradicional chinesa. Né? Pois bem, quando a gente quando a gente busca, né, entender os 5 elementos associados ao Bagua do céu posterior, a gente vai ver, né, algo que todo mundo aqui já conhece, mas que é bom a gente reprisar, né? Porque aqui a gente vai entender dentro da linguagem do Infudin. O Infudin é um tratado da União Oculta, né? Um texto do Imperador Amarelo, onde ele vai falar sobre essa relação um pouco mais, de uma forma mais aprofundada. Então, a gente começa falando do ciclo da geração, né? Que no céu existem 5 forças invisíveis. A gente tem a madeira, representando a força da criação, né? A força da vida. Opa!
a gente vai ter o fogo, que representa o auge. A terra, ela vai representar a transição de uma etapa para a outra, né? Representando a junção de todas essas 4 etapas. O metal fala do recolhimento e a água fala do armazenamento da vida, né? Então, a gente está falando de um ciclo que é constante, né? Um ciclo que se repete, né? É o próprio ciclo da vida. Muitas das vezes, esses ciclos eles acontecem de forma concomitante na nossa vida. Não existe essa ideia, né, de um ciclo que termina para necessariamente começar o outro. Você pode ter ciclos que são concomitantes na vida, tá? E também você pode, o que é importante a gente ter em mente, né, é que necessariamente você, quando você olha para esse ciclo e você associa os 5 elementos, né, às estações, por exemplo, eu vou falando sobre isso um pouco mais à frente, necessariamente você não vive, né? Então, esses ciclos de uma forma como deveriam viver, como eles deveriam ser vividos, né? Então, a madeira na primavera, o fogo no verão, o metal no outono e a água no inverno, tá? Vamos ver isso um pouco mais à frente. Ciclo do controle, né? Onde a gente tem um elemento, né, que exerce, né, controle sobre o outro. Na verdade, esse controle aqui, ele está falando esse equilíbrio que se busca de forma constante, né? Então, quase tudo que existe entre o céu e a terra, de alguma forma, está associado aos 5 elementos, né? E no estudo do I Ching, as associações mais relevantes são aquelas que dizem respeito às virtudes e às forças usurpadoras de cada elemento. Então, a gente vai usar isso no próprio entendimento do I Ching, né? Como eu falei, dos ciclos, do ciclo da boa fortuna e do infortúnio, da humilhação e do arrependimento, né? E dos ciclos das virtudes do I Ching, né? Então, quando Confúcio fala que o I Ching tem 4 virtudes, né? O que ele está querendo dizer para a gente com virtude, né? Ele está nos dizendo que a virtude é como se fosse um modelo para que nós possamos seguir a nossa vida. Então, quando ele diz, quando você abre o texto do I Ching, está lá, princípio, abertura, harmonia e retidão, né? Ele está nos falando de uma maneira de você conduzir, né, a sua vida. Então, princípio, né, a gente vai ver depois também com mais calma, quando eu for falar, né, sobre os hexagramas. Então, princípio é o que nos conduz, né, é o nosso objetivo, né, é o que nós tomamos para si, para dar início a qualquer movimento, a qualquer atividade, né? Abertura é quando você encontra a possibilidade de desenvolver aquilo que você tomou como princípio. A harmonia é quando você mantém esse equilíbrio, né? Você mantém as coisas com equilíbrio e fluidez. E a retidão é quando você consegue harmonizar as outras 3 virtudes e dar continuidade ao seu empreendimento, ao seu trabalho, né? Então, virtude é a qualidade que o homem utiliza para conduzir sua vida de acordo com o caminho do Tao. Está lá no Tao Te Ching, né? Tao Te, né? Ter virtude, tal caminho. Então, o livro que fala sobre como se conduzir no caminho de forma virtuosa. As forças usurpadoras são as forças que drenam a energia das virtudes. Então, é como se, nesse ciclo do controle, né? A gente tem as forças que vão drenar a energia das virtudes aqui. A gente vai ver isso agora mais detalhadamente, tá? Qual é a virtude da água? A gente estuda que a virtude da água é a sabedoria. Então, qual é a maneira de você obter essa sabedoria? É usando a sensatez, né?
tendo ponderação. Então, a água, essa capacidade da sabedoria, que é diferente do conhecimento, né? A água trazendo essa qualidade, essa virtude, né? Nos fala de agir de forma sensata e ponderada. Olha, a gente tem aí os excessos das emoções da água, né? Que levam ao desequilíbrio. Então, a maneira de você harmonizar, né? As emoções né? Seria usar a ponderação, né? Bondade é a virtude da água, ou da madeira, né? Então, a bondade, como é que você se mantém com bondade, mantém de forma bondosa, né? Com nobreza e altruísmo. Então, você cultivar, né? Ter a capacidade de você manter essa nobreza, né? Então, essa é a capacidade de você manter a bondade. Tá? Polidez é a virtude do fogo, educação, né? Como é que você mantém essa polidez? Né? Através da gentileza. A virtude da terra, né? O centro, né? A sinceridade do centro, está lá no I Ching, no hexagrama, que nos fala dessa terra, né? Então, honestidade e lealdade são qualidades dessa terra. Né? Tem um termo, eu acrescentaria aqui também, o Cheng sempre falava também de autenticidade, né? A fidelidade, a autenticidade. Tá? E, por último, há um metal que fala da justiça, da retidão, da integridade, né? Agir com retidão, agir com justiça, né? Saber manejar essa espada, esse metal. Né? E o que nos consome? Né? Qual é o usurpador nesse sentido? O que consome essas virtudes, né? Dos 5 elementos? Então, a astúcia consome a sabedoria. Né? Aquela ideia de você agir com astúcia, agir com engenhosidade, né? É algo que consome, né? A sua sabedoria. Então, conhecimento, como eu falei, diferente de sabedoria, né? Conhecimento ele vai tomar o lugar da sabedoria muitas das vezes, né? O homem sábio não é aquele que conhece tudo, né? Da madeira. Qual é o usurpador da madeira? Né? É a ideia do materialismo, né? Do possuir, do ter, né? Do abrir mão da bondade. Né? Muitas das vezes o entendimento no sentido de querer entender o porquê das coisas, né? Também fala de uma perda energética da bondade. Tá? O fogo. Ora, o fogo, né? Qual é o usurpador aqui do fogo? Né? É o apego à sensação, não é a sensação em si, né? Mas é o apego, o desequilíbrio da sensação. Né? Então, emoção também exagerada, desequilibrada, né? Excesso de emoção. A sinceridade, o que nos leva à perda da sinceridade, é o excesso do pensamento. Né? É o preconceito, muitas das vezes, né? Em você deixar levar por um pré-conceito, um pré-julgamento. Né? Então, fala dessa perda do seu centro, porque a sinceridade, a honestidade, por citar a virtude da terra, que fala do nosso centro, né? Ele fala dessa perda do eixo. Né? E, por último, o que leva à perda da justiça? Né? É o conceito, é o arbitrário, que é justamente o que a gente não espera da justiça, né? É que ela age de forma correta, né? E não de forma parcial, né? Arbitrária. Né? Então, essa ideia, né? Que está associada, para quem estuda aí a medicina chinesa, né? Aos
aos elementos, né? Então, a gente vai encontrar a ideia, essa ideia que está lá no Ifudim, né? Esse é um conceito tirado do texto, né? Sobre o que leva a nossa energia, o que consome a nossa energia. Tá? Então, o que é muito interessante, né, é que você poderia se reequilibrar então, agindo conforme, né, o que deveria ser feito. Né? Então, por exemplo, para nós que somos, né, modernos, contemporâneos, e somos afastados, né, de um tempo mais primitivo, no sentido do primordial, né, isso parece não fazer muito sentido. Mas se a gente reparar, né, esses conceitos estão todos nos textos mais antigos. Né? A gente estudando lá o Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching vai falar da bondade sublime. Né? Ele diz que a terra e o céu eles têm uma bondade constante, né? Uma bondade sublime. Né? O capítulo 8 do Tao Te Ching fala sobre a bondade sublime da água. Né? Que a água ela atende a todos os seres. Né? Então, a gente percebe o quanto o conceito de bondade, né, ele é um conceito importante no taoísmo. Eu estudei durante um certo... O conceito de bondade aqui, de uma certa forma, eu vejo ele muito parecido com o conceito da afetividade. Né? A afetividade ela fala dos corações, né? É um pouco diferente do conceito da bondade, mas engloba o ser bondoso também nesse sentido. Né? Então, esses conceitos vão estar lá no Tao Te Ching, vão estar né, no próprio Xing também. Né? O próprio conceito do homem sábio, né? E dentro da concepção taoísta, a gente vai encontrar muito um conceito desse homem, dessa sabedoria, né? Os próprios contos lá do Chuang-Tzu, a gente viu isso em algumas aulas né? De outros cursos. Então, todos esses conceitos que estão aqui, que têm origem, estão associados aos 5 elementos, né? As virtudes dos 5 elementos, são conceitos do próprio taoísmo, né? O tempo todo isso está presente. Né? Tá? Isso aqui é que eu acho muito bonito também, para a gente entender, né, de uma forma mais clara. Sem a mediação da sabedoria, o conhecimento condiciona a forma de entender o mundo. Né? Quer dizer, se você não age com sabedoria, você não sabe, você não tem a sabedoria, você não adquire a sabedoria, a sua experiência de vida, né? Você condiciona, né, a sua maneira de ver o mundo, né, ao conhecimento. Então, você começa a julgar e avaliar quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento é mais importante do que quem não tem conhecimento, mas pode ser sábio. Né? Opa! Sem a mediação da bondade, o entendimento do mundo se perde no labirinto dos sentidos. Então, você já não olha para aquele... Você já valoriza a sabedoria, o conhecimento, né? E esquece da sabedoria. Essa bondade original, né, do elemento da madeira natural também se perde, né, na consequência aí, e você começa a não... também a perder a polidez, né? Perder o sentido da educação. Né? Então, começa a ter o excesso do que ele fala das emoções, no labirinto dos sentidos. Sem educação, os preconceitos levam à agressividade. Então, você começa a julgar muitas coisas, né? E você começa a perder o fio da meada, digamos assim, né? Então, você perde a virtude da terra também. Né? Sem a mediação da sinceridade, as ações se tornam arbitrárias e precipitadas. Então, a ideia de você perder a própria terra, né? E aí você vai ter, sem a mediação da justiça, a ação arbitrária se transforma em experiência que confirma ou não o conhecimento. O que isso aqui nos mostra,
mostra, né, que no ciclo de geração, né, que quando há um desequilíbrio de uma das virtudes, né, associada aos alimentos, a gente tem necessariamente o desequilíbrio de todo o ciclo. Então, quando a gente trabalha com a medicina chinesa, com as artes taoístas, né, o Feng Shui nos mostra isso de forma bem clara, né? A gente tem isso também no próprio Tai Chi, né, no próprio Tai Chi Chuan, voltar a ter esse equilíbrio, voltar a ter essa harmonia. Né? E aí, qual é a saída? Qual é a dica que o Ifudin nos dá? Né? Lembrando que o Ifudin foi dado ao Imperador Amarelo, né, da concepção taoísta, por uma mestra, né, para que ele pudesse ter bons resultados numa batalha que ele já... Na verdade, não só uma batalha, em várias batalhas que ele já estava travando para dominar o seu reino, para ter o seu reino unificado, né? Então, a gente também usa isso como uma estratégia, né? Eu, durante muitos anos, tinha um certo receio usar a palavra estratégia, muito associada à área de negócios, né, empresarial, mas não, né? A ideia da estratégia ela é muito presente, muito importante, né? Tem uma arte chinesa, taoísta, né, por excelência, muito clássica, chamada da própria arte da estratégia, né? Que fala de você dominar, né, o céu, o homem e a terra, né, que é o Timentum Já. Pois bem, e aí como é que você vai fazer aqui, né? O que nos aconselha aqui o Imperador Amarelo? Ele vai dizer o seguinte, olha, usa a sabedoria para disciplinar as emoções e ter domínio sobre elas. Use a educação e a polidez para controlar suas ações e impedir que elas se tornem agressivas e exageradas. Então, a gente vai ter o fogo controlando a água. A água... Não, desculpa. O fogo controlando a água, não. O fogo controlando o metal. Falei errado, desculpa. A gente vai ter o metal, usa a justiça para orientar o seu entendimento do mundo. A gente vai ter o metal, dragãozinho aqui cinza, representando o metal, né? Agindo sobre a madeira. Né? Então, se você age com justiça, você consegue, né, organizar, digamos assim, né, o seu entendimento do mundo. Né? E passa a ver as coisas com a virtude da bondade. A madeira. Use a bondade para orientar o seu entendimento do mundo e para inibir a construção de preconceitos. É a própria virtude, usar a madeira para ter uma visão sincera, né? Fiel, honesta, autêntica. Né? Autenticidade, né? Ela fala de algo muito primordial, né? E, por último, o amarelinho, que é a terra, você usar a sinceridade para impedir que seu conhecimento seja aplicado de forma desonesta e premeditada. Essa forma desonesta e premeditada também fala da engenhosidade, né? Então, o conhecimento usado de forma engenhosa, né? Ele vai sempre levar a essa forma premeditada, né? Então, essa perda, porque da forma premeditada, você acaba perdendo a sinceridade naquilo que você faz, né? Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é um ciclo que se relaciona o tempo todo, né? Então, quando você começa a perder a bondade, você vai prejudicar a sua polidez. Com a polidez prejudicada, a sua maneira de ver as coisas de forma clara e justa, que é a justiça, também se perde. Né? Assim você perde a sua autenticidade. E, por fim, você prejudica a sua sabedoria, a sua forma de reconhecer o mundo. Né? Tá? Isso é muito bonito, está lá no Ifudin, né? Descrito com essas palavras. Tá? Foi um estudo muito importante
e, na verdade, a primeira tradução para português foi do Cheng, né? Naquele livro da capa amarela, Tratado da União Oculta. E ele foi, esse texto foi dado como filosofia, né? E como ligado também à meditação. Né? Então, na verdade, por isso que quando a gente faz qualquer prática taoísta de meditação, né? Se considerar o Qigong como uma prática de meditação, a gente está falando desse equilíbrio o tempo todo, dessas virtudes. Tá? Então, a gente tem noção do que nos desequilibra, né? Como é que a gente equilibra isso? Né? Então, tem várias maneiras. Né? Aqui a gente está falando da a própria ideia, né? dessa manifestação, tá? Dos 5 elementos. Voltando aqui para os trigramas, né, dando continuidade, para a gente entender um pouco melhor. Antes, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, antes de eu prosseguir. Márcia, quer falar alguma coisa? Marie também? Pode falar, Márcia. Está tudo certo. Tudo certo também, ok. Tá bom. Tá, então eu vou prosseguir para a gente entender agora essa relação que a gente viu lá atrás com o Oshu, né? Que a gente vem acompanhando aqui do desenvolvimento dos trigramas e dos 5 elementos. Tá? Então, nesse conceito aqui, nessa concepção das 4 fases, né? E que vão desdobrar na criação e geração dos 8 trigramas, né? A gente tem o Taiyan gerando os 2 trigramas do metal, o Shao, né? O metal Yan e o metal Yin. Né? O Shaoyan vai gerar o trigrama da água e um trigrama da madeira, que é o vento. O Taim vai gerar os 2 trigramas da terra, que é a montanha e a própria terra. Uma Yan, o outro Yin. Tá? E o Shaoyin já gerará o trigrama do fogo e o outro trigrama da madeira, que é o trovão e o próprio fogo. Tá? Como é que a gente entende essa relação dos 5 elementos aplicada aos trigramas? Então, a gente vai ter os 2 trigramas que vão ter origem com o Taiyan. Ora, um recebe uma linha Yan e o outro recebe uma linha Yin. Então, o céu, primeiro aqui, o Qian, ele é o trigrama Yan mais Yan dos 8. Né? Ele é o puro Yan. Né? Ele tem 3 linhas Yan. O lago, ele vai receber uma linha Yin na linha superior do trigrama. Né? E a natureza do lago é um metal Yin. Então, quando a gente vai estudar nos 5 elementos, né, a questão, o que é o céu, né, desculpa, o que é o metal, então, geralmente, o metal, o lago, ele está associado ao metal Yan, que é a força da espada, é a força mais evidente que se manifesta da ação, da justiça do metal. Né? O metal Yin, nesse entendimento, ele vai falar de algo mais sutil, né? Mais introspectivo, pela sua própria natureza Yin. Tá? Então, muitas vezes, ele é associado a uma pequena adaga, ou, às vezes, a uma joia. Em alguns textos, você vê a natureza do metal Yin. Né? O que é o metal Yin? Esse ano é um ano de metal Yin. Né? Então, a gente tem algo que não é muito revelado, que está escondido, mas que tem uma força interna muito grande. Ela é como se fosse uma lança, é pontiagudo. Tá? O jovem Yan, a gente vai ter o vento e a água. Qual é a característica da água? Né? A água no sentido de dar vida, sustentar, do movimento. Né? E o vento, ele está associado a algo que começa a surgir, né, de uma forma mais suave. Muitas das vezes está associado ao bambu, né, ou a uma grama, a
uma planta menor, né? Menor no sentido de estar mais próxima do solo. Né? A montanha ela tem essa capacidade do crescimento, da expansão, da continuidade, de algo que tem uma continuidade. Né? A montanha fala para a gente da ideia de se fazer pouco a pouco, aquele caminho que é feito de pequenas pedras. Né? E a montanha, eu falei lá atrás também para vocês, no texto do Confúcio, que ela está associada, também ao caminho do mestre. Né? Isso é muito interessante. A terra é aquilo que nos sustenta, que nos dá vida, a criação. Né? O fogo fala da ascensão, né? Fala do aderir, da necessidade que o fogo precisa de aderir a algo. Né? E, por último, o trovão, que é a comoção, o início do movimento. Né? O trovão está associado às grandes árvores, né? Ao grande movimento. Tá? Como é que a gente vê essa relação, né, lá com o Oxum? Isso vai ser muito usado no Feng Shui, na astrologia taoísta, no que a gente chama de Minli, nas várias escolas de Feng Shui. Né? Essa ideia do movimento do quadrado mágico. Tá? Então, esse movimento aqui do quadrado, né, se dá, né, pelo próprio movimento dos elementos. Né? Então, a gente tem um associado ao norte, né, onde está a água, o 2, a terra, o 3 e o 4, ao trovão e o vento. A gente vê aqui pela cor associado ao elemento madeira. Né? O 5 é a própria terra, é o centro. 6 e 7, lago céu e lago, elemento metal. Né? O 8 associado à madeira, ao eixo da terra, como a gente falou. E, por fim, o 9 associado ao fogo. Então, fala-se aqui de um movimento, né? E se a gente for reparar aqui, né, estudar isso mais a fundo depois, a gente tem a terra separando aqui os elementos. Então, a gente tem entre o metal, né, e a madeira, né, a gente vai ter o fogo e a água e a terra aqui, possibilitando essas transformações. Tá? Essa primeira parte da apostila aqui que a gente encerra do curso. Eu vou dar continuidade aqui ao 2. Se vocês quiserem, eu vou um intervalinho de 5 minutos para beber água, ao banheiro. A gente volta 8h05. Tá bom? Tá ótimo. Tá legal, querida. Tá? Eu vou só fechar e vou abrir outra apostila. Voltando aqui, a gente vai entrar na segunda parte. Agora falar sobre os hexagramas. Tá? Deixa eu apresentar os slides a vocês. Então, quando a gente vai estudar o I Ching, a gente tem várias maneiras de começar a entender, né, o mecanismo, a lógica do I Ching. Então, essa parte toda primeira, ela falou do céu, do trigrama, da formação do trigrama, a partir do Yin e o Yang, né? Como é que se dão as transformações, né? Nós entendemos também a natureza dos trigramas, né? O texto, discussão sobre os trigramas. Vimos também a parte, a diferença entre o céu anterior e o céu posterior. Né? Bom, os trigramas vão formar os hexagramas. Né? Então, cada hexagrama, né, é composto por 2 trigramas. O que é um hexagrama? Né? Vocês podem me dizer, bom, um hexagrama é composto por 6 linhas. Né? Então,
a gente está falando de Gua, né? Que pode ser usado tanto para o hexagrama quanto para o trigrama. Mas o hexagrama, na verdade, mais do que 2 trigramas, ele é o resultado, digamos assim, da nossa pergunta, da nossa consulta, né? Então, ele tem uma dinâmica, né? Ele tem são 6 linhas ou 2 trigramas, podemos ver por esses 2 aspectos, né? Que estão relacionadas entre si, que fazem parte de um processo, né? Então, o hexagrama não é algo isolado, nem tampouco parado, né? Por isso, mutação. Ele está em constante movimento, em constante transformação. Tá? Então, quando a gente vai estudar um hexagrama, a gente pode entender da seguinte maneira, né? Podemos fazer análise das linhas, né? Podemos ver as possibilidades de transformação e as sequências. Tá? As sequências aqui vão se referir a essa organização estabelecida a partir do céu anterior e do céu posterior. Como eu falei, né, o hexagrama é composto de 6 linhas. Né? Então, a linha, originalmente, é chamada de Yao. Né? E essas 6 linhas, elas podem ser vistas como 2 trigramas. Isso é muito interessante, isso vai determinar também, mais à frente, e a gente vai ver isso na próxima aula, eu vou fazer um exercício com vocês, a nossa maneira de interpretar o I Ching, né? Você pode escolher, digamos assim, né? Qual é a sua maneira de interpretar o I Ching? Né? Qual é a metodologia que você estabelece, cria, para se aproximar do I Ching, né? Para entender a sua resposta. Então, muitas das vezes, você faz uma leitura do I Ching pelo hexagrama, pela ideia do hexagrama, né? O que é um pouco mais difícil, porque você precisa ter uma base, né, da própria filosofia, né, modos de vida chinês. Né? Você pode fazer uma abordagem também pelas linhas, né, por 6 linhas, e o Confúcio faz isso, né, no texto clássico. E você pode fazer uma abordagem pelos trigramas, né, entender a sua resposta, a resposta da sua consulta a partir da leitura da análise dos trigramas. Tá? Então, a gente tem várias possibilidades. Essas são 3, dentro de inúmeras, né, infindáveis, que a gente vai encontrar dependendo de cada escola. Né? Pois bem, vamos entender aqui, né, o que é o conceito da linha. Então, linha é diferente de posição, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, um hexagrama, ele é composto por 2 trigramas. O de cima, que é o superior ou externo, né? E o de baixo, inferior ou externo. O que significa o trigrama de cima? É algo que está ligado ao tangível, ao visível, ao social e público. Né? Então, ele fala sobre o desdobramento do contexto. Né? Se o hexagrama é uma progressão, a gente pode entender como um processo. Então, o início do processo se dá na primeira linha. E o final do processo se dá na 6ª linha. Né? O trigrama inferior ou interno, ele fala do intangível, do íntimo e pessoal das coisas e fala sobre o estado atual de um contexto. Então, na verdade, ele fala do início da situação. Né? Então, 6 na primeira posição. Né? Está nos falando de algo que está iniciando, tendo início daquela maneira, daquela forma. Né? Também nós podemos ver os 2 trigramas, a relação do trigrama superior, né, como o trigrama daquilo que está consciente, né, e o trigrama inferior do inconsciente. O trigrama externo ou superior também pode ser visto como o objeto, né, e o trigrama interno como o sujeito, né, um aspecto mais íntimo. Tá? Na medida que a gente for estudando, novas possibilidades de interação vão surgindo. Né? Então, o Cheng falava uma coisa muito importante, que
que isso eu entendi com a prática do Xing, né? Que entre a terceira e a quarta posição, ou seja, a passagem do interno para o externo, é que ocorre a verdadeira mudança, né? Então, muitas das vezes, na interpretação do texto do Xing clássico, do livro, vocês têm a impressão de que vocês estão dentro desse movimento, vocês estão olhando para o passado, que é o interno, já e observando o futuro, que é o externo, né? Muitas das vezes, quando a gente tira essa terceira ou quarta linha como móvel, móveis, né? A gente está falando de algo que está para trás, que ficou para trás, e o novo que vem surgindo. Tá? Isso tem a ver com a própria ideia da interpretação, né? Então, o que é muito rico, né? E os autores fazem isso, o Wieland e o próprio Alfredo Juan também, que são esses textos com os quais eu estou trabalhando no curso, né? Vocês podem perceber que eles falam dessa mudança, da própria ação da mudança, linha por linha. Em cada linha você tem um posicionamento, né? E esse posicionamento, ele se dá a partir da relação da linha com a posição. Então, quando a gente fala 9 na primeira posição, a gente está falando de uma linha inicial, né? Que tem uma determinada característica. O Cheng, o livro da Márcia, né, que é o livro póstumo do Cheng, ela coloca bem ao início de cada hexagrama, né, ao início de cada linha, de uma das 384 linhas, ela fala bem sobre linha I numa posição Yang. O que significa isso? Né? Linha I numa posição Yin. O que significa isso? Tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente aqui no curso. O hexagrama ele tem 6 posições. Né? Se tem 6 linhas, também tem 6 posições. Tá? A posição é como se fosse uma vaga de estacionamento. E pode ser ocupada por uma energia Yin e uma energia Yang. Então, você tem um lugar vazio, né? Que passa a ser ocupado por uma energia Yin ou Yang. Tá? As posições elas são fixas. Tá? Era de cima para baixo. Tá? Ou melhor, de baixo para cima, desculpa. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta, quinta e sexta. Tá? Agora, elas têm uma natureza. Então, a primeira posição, ela é sempre uma posição Yang. A segunda posição, ela é sempre Yin. Aí a gente vai ter alternância entre o Yin e o Yang. Então, a gente tem a primeira posição Yang, a segunda posição Yin, a terceira posição Yang, a quarta posição Yin, a quinta posição Yang e a sexta posição Yin. Tá? O Yang propiciando o movimento. Né? Então, a gente tem sempre movimentando pela entrada do Yang. Né? Então, e as linhas também vão se organizar dessa maneira. Então, elas falam, né, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Tá? Quando a gente forma um oráculo como resposta, né, a gente vai sempre começar de baixo para cima. Né? Então, da primeira até a sexta linha. Tá? As posições ímpares, elas são Yang, enquanto que as posições pares são Yin. Isso está associado lá atrás ao movimento do Yin e do Yang que nós vimos lá no início do Rotundo Oxum. Tá? E assim como nos trigramas, cada posição tem um valor numérico. Vocês lembram da última aula que a gente viu os valores numéricos de cada trigrama? Então, a gente saiu do 0, da Terra, até o 7, que era o céu. Cada linha tinha um valor, e esse valor era validado se lá houvesse uma linha Yang. Agora, a gente vai ampliar o nosso estudo para os hexagramas. E é assim que a gente vai chegar, né, na ideia do 0 até o 63. Então, é só para a gente entender que essa explicação vai nos levar ao entendimento do Xing na sequência do céu anterior. Então, vamos lá. Se a gente tem
uma posição Yang, né? Quando a posição ela é ocupada por uma energia Yin, temos uma linha Yin, né? E quando a posição é ocupada por uma linha Yang, temos uma linha Yang. Tá? Então, a energia que vai ocupar a linha é que vai definir se ela é Yin ou Yang. Né? Esse conceito será importante para a gente entender a ideia de retidão, que a gente vai ver mais à frente. Vamos entender o sistema numérico dos hexagramas. Então, aqui a gente tem um desdobramento. Né? Se no trigrama a gente tem 3 linhas, e a gente falava do de até o Yin e Yang, aqui a gente tem o próprio entendimento da manifestação, né? Onde entram tempo, o espaço e os 10.000 seres. Então, a gente tem a multiplicidade, né? O 1 gerando 2, os 2 gerando 4, o 4, 8, 16, o 32. Esse hexagrama que está aqui, né? Que é um hexagrama muito suave, né? É a própria suavidade, o vento sobre o vento. Se a gente for olhar aqui, ele nos dá o número 27, a soma de linhas, linhas Yang, então, que tem valor no hexagrama. Então, a gente vai ter a primeira linha, que vale 1, ocupada por uma linha Yang. A linha 2, desculpa, não é o valor aqui. A gente vai ter essa linha na 6ª posição, tem um valor ocupada por uma linha Yang. No hexagrama, tem o valor 1 essa posição. A linha Yang ocupando a 5ª linha, a energia Yang ocupando a 5ª linha, é uma energia Yang, ela tem o valor 2. Né? Aqui temos uma linha Yin. Então, a gente já sabe, por conta da subjetividade da linha, que o valor é 0. Ela não tem nenhum valor, na verdade. Né? Na 4ª linha, desculpa, nessa posição aqui, né? O valor é 8. Então, a gente vai ter o 2 elevado ao 3. Né? Dentro desse entendimento, ele vai valer 8, porque é uma linha Yang, nessa posição. A linha do coração da Terra aqui, a linha do coração do homem, ela é o 2 elevado ao 4. Então, ela vai valer 16. Tá? Como é uma linha Yang, nós temos o valor 16. E, por último, a linha Yin, ela aqui também é uma linha subjetiva, valor 0, que não vai influenciar aqui na nossa contagem. Por isso que a gente fala, né, na linguagem do céu anterior, dessa soma dos números. Por isso que a gente viu aqui no início do curso a importância do sistema numérico. Né? Então, esse hexagrama vento sobre vento, na sequência do céu anterior, ele equivale ao 27º. Então, quando a gente fala, né, do céu, que é o 63, porque todas as linhas são em Yang, então todas as linhas elas têm valor, né? E da Terra, que é o abrangente, e receptivo, que é o autêntico 0. Então, eu vou deixar aqui um exercício para a gente, rapidamente. Opa! Deixa eu ver aqui. Já coloquei o exercício? Então, nesse hexagrama aqui, a gente vai ter... Eu não coloquei com uma apresentação do slide. Qual é o número desse hexagrama? Se a gente for fazer aqui a leitura do hexagrama, a gente vai ter... Quais são os valores que nós temos aqui? A primeira linha, a linha superior do hexagrama, que não é a primeira linha, a linha superior aqui, ela vale 0, porque ela tem uma linha Yin. Da mesma forma, essa posição, essa terceira posição aqui tem uma linha Yin, né? Então, na verdade, a gente vai ter um valor aqui e um valor aqui, né? Se a gente for seguir a orientação, né, do que nós vimos agora,
Qual seria o número desse hexagrama? Arrisca, Maria. Então, a primeira linha é 0, né? Seria o 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, tem posição, né? 2 elevado a 3, aí você vai ter o 8, não é isso? Isso. Aí você tem 0 de novo aqui na segunda posição, né? De baixo para cima. E aí você tem a linha, a primeira linha, né, do hexagrama e a última do céu, né, de cima para baixo, a última, né? Aí a gente vai ter, então, 2 elevado a... Aqui era elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5. 32, não é isso? Olha aqui. Por que é assim? Porque é de cima para baixo, é do céu para a terra. A manifestação é do céu para a terra, né? A gente fala que a posição é de baixo para cima, a linha também é de baixo para cima, mas no sistema numérico, a manifestação se dá do céu para a terra. Então, por isso essa contagem, tá? Então, por isso é necessário entender o conceito de Udi, de Taidi, né? De Inha, dos 2, né? Dos 3, dos 10.000 seres. Está aqui, né? Isso é muito interessante, né? A gente conseguir observar nas próprias linhas do I Ching a ideia original, né? Então, por isso que é um I Ching taoísta, né? Porque realmente ele vai falar para a gente dessa observação da multiplicidade das coisas a partir de uma origem comum, tá? Então, nós temos o hexagrama 40, né? 8, aqui a gente vai ter esses valores, né? A gente tem uma terra sobre o fogo, né? Então, o fogo, sempre falando da transformação, né? Da lucidez, da clareza, a terra falando da receptividade, né? Da suavidade. Então, a gente começa a associar, né? Características do nosso estudo aqui dos trigramas ao entendimento do hexagrama. Ó, a gente vai entrar agora aqui no que eu acabei de falar para vocês. As linhas dos hexagramas podem representar essas etapas do mesmo processo. Como no I Ching, o objetivo é atingir a unidade para mergulhar no vazio. Isso é muito bonito, né? A primeira linha do hexagrama representa o estágio inicial e a sexta linha representa o estágio final, né? Então, e veja bem, essa sexta linha é a linha do homem sábio. Olha que interessante, o homem sábio ele está olhando de cima para baixo, né? Ele está olhando de cima para baixo. Então, ele vê o processo chegar até ele, né? Isso é muito interessante. Tá? Quer dizer, ele consegue ter, na verdade, a ideia do que vai acontecer, né? E quando aquele processo se materializa, acontece, chega até ele. Então, a gente tem... Eu nunca tinha pensado nisso, mas isso veio à tona agora. Quer dizer, você trabalhar com o homem que tem a visão, que tem a virtude, né? Que o homem sabe, ele tem a virtude do céu e da terra. Está lá no Tao Te Ching, né? E ele consegue, né, a partir da sua posição, né, ver o desdobramento, ver como as coisas vão acontecer e como é que essas coisas chegam até a ele numa etapa final, né? Isso é muito interessante. O caminho da manifestação, como a gente viu. Então, e o caminho do retorno, né? Então, a lição que o Xing nos deixa, como, né, é de seguir esse caminho de retornar à origem, né? De retornar ao homem sábio, né? Na visão taoísta, a gente tem o homem autêntico, o homem sagrado, né? São qualidades desse homem, né? Então, o homem sábio é uma das qualidades desse homem realizado, desse homem espiritualizado, né?
Bom, depois dessa digressão aqui, que eu acho que foi muito interessante, é importante para a gente entender o mecanismo do Xing, né? Saindo um pouco daquele no raciocínio mais comum, né? A gente vai ver aqui as linhas, tá? Isso é muito importante para a gente entender o mecanismo, né, do próprio Xing. Então, quando a gente fala lá, linhas de retidão, né, correspondência à retidão das linhas, como é que a gente entende esse processo, né? São 5 relações possíveis. As mais importantes são as de retidão e correspondência. As outras 3, elas são mais ilustrativas, né? Pois bem, a linha de retidão é quando uma linha yin, uma linha está ocupando uma posição da mesma polaridade. Uma linha yang numa posição yang, ou uma linha yin numa posição yin. Quando a linha está ocupando uma posição de polaridade oposta, a gente diz que não há retidão, tá? Então, uma linha sem retidão. O que significa ser uma linha sem retidão, na verdade? Ela tem menos força, ela está, digamos assim, carente do seu princípio, né? Então, ela não consegue realizar, né, com tanta precisão, né, o seu objetivo, um objetivo por falta dessa retidão, tá? Aí, qual é o trigrama? Que trigramas formam o hexagrama, que possui todas as suas linhas em retidão. Esse seria o trigrama. Já não sei aqui. Eu já não sei. Esse hexagrama se chama água sobre fogo, né? Então, nesse hexagrama, a gente fala no texto do Schengen, ele chama de após a conclusão. No Wieland, é o 42, no Alfredo Juan, se eu não me falha a memória. O que significa após a conclusão? É a perfeição? Mas existe perfeição? Não, né? A gente está falando de algo que se movimenta constantemente. Então, a ideia, né, daquela água, a água está em cima, né? Sobre o fogo, é quando há uma troca energética aqui e que fala a própria eixo de realização do homem, né? Porque o Xing é para o homem, né? O Xing é para nós, né? O Xing não é para os sábios, né? Ou para os homens realizados. O Xing fala do homem, da vida do homem, do mundano da vida do homem, né? Então, o que acontece aqui? Olha, ele está dizendo, olha, qual é o processo de transformação e criação? Né? Coração e rim aqui. O eixo do Kan e do Li, do fogo e da água, né? Como é que se dá essa transformação? Ela é necessária, né? Essa troca energética. Então, essa realização, né, esse hexagrama chamado após a conclusão, né? Ele é um hexagrama que se nós formos ver aqui os valores, né, a gente vai ter 2, 8 e 32. Né? Então, ele é o 42 dentro da sequência do céu anterior. Tá? No céu anterior, né, a gente tem um movimento que vai do céu, da Terra para o céu, por causa da numerologia, do número. E a gente vai ver isso mais à frente aqui nas próximas aulas, não percam. Por enquanto, a gente está só falando uma maneira mais geral. Então, o que a gente vai encontrar na sequência do céu posterior como conclusão, né? Na verdade, no céu anterior, não é a conclusão. Né? Porque é a visão de algo que não é perfeito. Não existe. Né? Algo que chega a uma conclusão, ele vai necessariamente se transformar. Né? Então, é diferente da visão, né? E a gente viu o porquê do eixo do céu e da terra. Tá? Bom, falei da retidão, e esse é um exemplo, esse hexagrama é muito interessante. Pode falar, Márcia. Então, quer dizer que os números no céu anterior, os números dos hexagramas são diferentes do céu posterior. Então, né? Sim, a contagem no céu anterior,
ela é numérica, mas ela é numérica no princípio entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu. Você tem duas sequências, retrogativa e progressiva. Não sei se a gente vai ver isso hoje. Então, você tem duas sequências. Você pode ir do 0 ao 63, do 63 ao 0. E na sequência do céu posterior, você trabalha por pares opostos. O que fez o Rei Wen? Ele dividiu o livro em duas partes, né? Então, ele começa céu e terra, ou melhor, terra e céu. Aí ele começa a colocar outros pares opostos até ao 30º, que ele fecha com a água e com o fogo. Aí ele abre com a união com casamento. E chega nesse hexagrama, na conclusão. Eu estou procurando o livro do... Eu estou procurando... Mas eles têm números diferentes, mas eles têm o mesmo nome, Thelma? Ou seja, eles têm a mesma qualidade, né? Olha só, eu estou te corrigindo, porque assim, o Cheng atribuiu um nome, né? E a gente não vai ver isso nesse curso, mas ele atribui um nome de acordo com a análise do hexagrama, né? Então, e o Alfred Ruan também traz um nome que às vezes é muito semelhante ao do Cheng e ao do Richard Willen, e às vezes não. O que acontece? Nesse curso, eu coloquei o texto do Confúcio, traduzido pelo James League e traduzido pelo Alfred Ruan. Eu fiz um caminho, depois com uma aluna, e fiz uma correção, porque é muito sutil. Então, céu posterior trabalha com hexagramas opostos. A ordem. A ordem. O conteúdo é o mesmo. Quer dizer, a leitura, a interpretação, a conteúdo é o mesmo. É claro que na interpretação, você, munida dos dois saberes, você vai escolher o seu saber. Por isso que eu digo que é metodologia. Sim. Você vai definir essa metodologia. Aí eu quero trabalhar com a sequência do céu anterior. Por quê? Porque ela me dá o conceito de família. Então, por exemplo, se a gente começa pela abrangência, o receptivo, a gente vai ter, na sequência do céu anterior, uma família de 0 a 7 só de trigramas de terra na sua parte inferior. Isso te traz uma ideia, um próprio desenvolvimento da Terra dentro da sequência. Tá? Então, eu sei que você tem conhecimento, assim, eu posso até avançar um pouco isso agora, né? Também mediante a tua pergunta. Então, assim, o que você vai escolher? O que for mais interessante para você? Você pode dominar os dois? Pode. Né? Você pode interpretar com os dois? Pode. Entendeu? Então, Márcia, assim, o que é interessante? Mas tem que começar com um, né? Tem que começar com um primeiro, né? Depois vai dominar o outro também. Né? Eu tinha mais dificuldade, por exemplo, até um certo preconceito com o Rei Wen depois que eu comecei a estudar o céu anterior. Né? E aí, quando eu me deparei com os textos do Confúcio, que são textos belíssimos, e que, por exemplo, esse texto que fala da comoção, do Aurora, que começa no trovão, esse é um processo lindo, que está descrito no céu posterior, que tem a ver com o ciclo dos 5 elementos. Então, isso é muito bonito. Né? Então, assim, eu resolvi, por exemplo, e quando eu peguei o livro do Alfredo Ruan, que é um texto maravilhoso, a tradução dele é muito interessante, eu não estou achando ele agora aqui, estou procurando, falando com vocês, o que eu senti? Eu falei assim, não, né? Entender a lógica do que ele faz do céu posterior também é muito interessante, né? Então, por exemplo, esse curso, que poderia ser um curso mais voltado para o céu anterior, que foi como eu dei da primeira vez, eu acabei modificando algumas coisas. Eu introduzi esse texto do Confúcio, traduzido pelo James League, que é um texto importante da sequência do céu posterior, né? Então, aqui a gente vai fazendo que não foi dado pelo Cheng originalmente. Então, eu fui somando coisas por conta disso, porque eu senti essa necessidade da gente trazer esse conhecimento, porque esses textos são mais conhecidos, né? O texto do Willen é o clássico, né? Então, necessariamente, eu não trabalho com o Willen, mas eu aconselho o céu posterior, essa leitura aqui do céu posterior, que ela é muito boa. Tem algumas pessoas que me indicaram a Laíde, não sei se você chegou a conhecê-la. Também é um livro muito interessante.
Estou até colocando aqui para vocês, porque dentro da Alaide ela fala isso, ela tem cada tipo de tradução, nome que foi dado ao hexagrama. É interessante, porque legal, isso ajuda. Isso, mandando a foto dessa descrição. Tá aqui no bate-papo, tá? O Alfredo Juan, ele é mais interessante porque ele é posterior a ela, então ele soma mais conhecimento. Mas ela é muito importante, porque ela é uma mulher brasileira que já faleceu, que foi, assim, como é que se fala? Aquela desbravadora, né? Primeira, praticamente, a falar sobre Xing. Pioneira. Pioneira, palavra boa, certo? Entendeu? Então, assim, o livro dela traz também muito conteúdo interessante, conteúdo mais histórico. Aqui nesse curso, não dá para a gente, nessas aulas, aprofundar muito a parte histórica e filosófica. Eu até tenho estudado bastante, mas a gente não consegue, né? Então, por exemplo, tem estudos que falam o que é imagem, né? Por que se usa o conceito de imagem, né? Isso talvez fale num outro curso mais aprofundado aí, na medida que eu for também estabelecendo mais confiança nesse sentido, né? Então, por enquanto, eu acho que já é um grande, digamos assim, incentivador, né? Uma grande possibilidade de você ir pelo seu caminho, entender céu posterior e céu anterior. Existem outras sequências, no estudo da medicina tradicional chinesa, tem pessoas que trabalham com a sequência do Shenon, né? Então, o pai da fitoterapia, que foi um imperador também, um rei, né? O rei vermelho, o rei do fogo, né? Então, o Shenon também traz uma sequência para o estudo da medicina chinesa, mas ele vai trabalhar mais com hexagramas. Então, tem uma corrente que faz esses estudos, né? Mas, assim, para a gente ficar aqui no entendimento aqui do céu posterior e anterior, o conteúdo, aparentemente, é o mesmo, né? Porque o I Ching não é só taoísta, I Ching é confucionista e taoísta, né? Tem aí a mão do Confúcio pesando sobre ele, né? Mas a gente tem a liberdade de escolher essa maneira. O céu anterior ele vai ser a abertura, a chave para a flor de ameixeira. O Rei Wen, o céu posterior, ele tem todo um estudo muito sério, numerológico também, que abandona o texto, e que vai trabalhar só com o movimento das linhas, tá? Chama o Xing do Rei Wen, Wen Gua, né? Gua de trigrama, Wen de rei, desculpa, Wen do nome, Wan, que é o rei, e o Gua, que é o Xing, que é o trigrama. Então, uma escola também que tem muita importância, muita gente utiliza. Esse estudo é muito utilizado até para hora de cálculos, para calcular horas, né? Então, é mais um estudo assim, que também está se tornando muito mais frequente. Eu já vi pessoas falando sobre esse assunto com mais frequência do que antes, né, nesse momento. Então, mas tudo tem que ter uma base, tudo tem que ter uma origem. E a origem, ela está... Não, até porque eu perguntei também, porque na última aula eu fiquei muito confusa com essa história da gente abordar o céu anterior e o céu posterior, sendo que eles são fundamentados de forma bastante diferente, né? Um é mais numerológico, outro é mais simbólico. Aí eu falei, não, eu acho que tem que escolher um, não é possível, senão eu vou surtar aqui. Mas agora eu estou entendendo que depois a gente vai acabar conhecendo os dois e que os dois têm uma lógica também, que é própria de cada um, né? Claro, então, por exemplo, o que interessa, né? Dentro de uma tiragem, né? Ele tem determinado assunto, é importante você entender até o mecanismo de combinação, né? A sequência do Rei Wen, a lógica dele, que é uma lógica ligada ao social, e que é por onde o Confúcio vai trabalhar. O Confúcio vai explorar isso, né? Ele vai trabalhar dentro desse princípio, tá? Então, a gente vai chegar, lá no final, a gente vai ter a soma de todos os conhecimentos. Eu, pelo menos, espero isso. Então, se não chegar, vocês me falem. Então, nós vimos assim, esse conceito de linha, olha só o quanto ele traz, né? O que é ter retidão? Retidão é quando a energia certa ocupa a posição certa, né? E o que é certo? É o que cria afinidade. Começa por aí, né?
Então, a correspondência ela abre. Ela abre para o trigrama interno e o trigrama externo. Então, a correspondência ela vai fazer sentido quando você olha para todo o trigrama, o hexagrama como um todo, né? Então, eu vou mexer um pouco nesse enunciado, porque está muito erudito para entender, falar sobre isso aqui. Mas eu vou ler. Aqui também se faz necessário fazermos uma distinção entre posições correspondentes e linhas correspondentes. Sempre haverá correspondência entre as posições análogas dos dois trigramas do hexagrama. No entanto, a existência de correspondência entre as linhas do hexagrama dependerá da polaridade das linhas que ocupam as posições correspondentes. A correspondência representa a relação do aspecto interior e pessoal com o aspecto exterior e social de um indivíduo ou situação. O que eu digo aqui? Que, na verdade, vai haver correspondência, a correspondência é sempre entre o interno e o externo, e as posições que são análogas em cada trigrama, só haverá correspondência se houver, dependendo da polaridade dessas linhas. Tá? E é isso que a gente vai ver agora aqui. Então, vamos lá. Linhas correspondentes, para ficar mais claro. A posição da Terra, a gente viu lá na aula anterior, é do trigrama interior, então, é a linha de baixo, a primeira linha, né? Vai se corresponder com a linha da Terra do trigrama superior. Tá? E essa relação vai representar segurança. Então, por isso que a gente diz, tem segurança interna? Tem segurança externa? Essas seguranças se relacionam, essa é uma primeira abordagem que você pode fazer quando você tira uma resposta no Xing, né? Então, a posição do homem, que é a segunda posição do trigrama interior, se corresponde com a posição do homem do trigrama superior. Então, é a linha 2 que se corresponde com a 5. Da mesma forma, a linha do céu, a terceira posição no trigrama interno, e a sexta linha, né, ou terceira posição no trigrama externo. Então, vocês estão vendo aqui que a correspondência é entre as linhas da Terra, as linhas do homem e as linhas do céu, né, do trigrama interno e do trigrama externo. Tá? Por isso que é importante entender o conceito de trigrama. Né? Se você vai fazer uma interpretação, e isso eu acho que acontece muito com quem não entende nada de Xing, nada de taoísmo, compra o livro do Willem e compra as moedinhas. Nem compra as moedinhas, pega as moedinhas de 50 centavos, 25 centavos que tem em casa. E joga. E aí sai lá. 9 na terceira. E você diz, meu Deus, o que é 9 na terceira? Né? E aí vem aquele texto clássico, profundo, que é mais né, erudito, que você diz assim, meu Deus, o que é amarrar a égua em algum canto, entendeu? Então, muito... né, a gente vai ver um vocabulário rápido do Xing no final. Né? Então, é muito difícil se você não tem noção que embaixo você tem uma terra, em cima você tem um céu, que fala da estagnação, por exemplo. Né? Então, esse tipo de situação você precisa ter conhecimento. Então, quanto mais conhecimentos você tem, melhor vai ser a sua leitura. Isso em tudo, né? Bom, vamos lá. A correspondência, como é que se dá a correspondência, né? Ela se dá apenas quando as linhas que ocupam posições correspondentes, nós já vimos as posições correspondentes, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, possuem polaridades opostas. Ora, aqui, correspondência já difere da retidão pelo fato de que a retidão é Yang com Yang e na correspondência é Yin com Yang, polaridades opostas. Quando as linhas possuem a mesma polaridade, não há correspondência. A existência da correspondência fortalece a linha e representa a possibilidade de se encontrar ajuda para o contexto que motivou a pergunta. Então, a gente sempre fala, tem correspondência, então a segurança interna vai se corresponder com a segurança externa.
A linha do coração do homem interno vai se corresponder com a linha do coração externo, que geralmente a gente fala que é a linha da consciência, a quinta linha, a linha do rei. Né? O rei representa a consciência. A gente vai ver também, passo a passo, os nomes que nós damos a cada linha. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu estou mostrando, ó, não tem correspondência entre a primeira e quarta. Melhor, nem foi o caso aqui. Até tem correspondência. Não tem correspondência entre a segunda e a quinta. E tem correspondência entre a terceira e a sexta. Tá? Eu nem assinalei a correspondência aqui entre a primeira e a quarta, mas tem correspondência entre a terceira e a sexta. Aqui um caso que não tem correspondência. A segunda não se corresponde com a quinta. Tá? Então, a gente já fala de uma dificuldade aí quando não há correspondência, principalmente entre a segunda e a quinta posição. Aqui, só para fixar, só no caderno livro do Cheng, mas eu sempre gosto de fixar. Existem 4 cenários possíveis. A correspondência com retidão, a correspondência sem retidão, não correspondência em Yang e não correspondência em Yin. Aí está aqui tudo bonitinho. Correspondência com retidão. A terceira com a sexta. Pequeno excesso. Trovão sobre a montanha. Correspondência sem retidão. É a ascensão. A segunda com a quinta. Elas correspondem, mas elas não têm retidão. Por quê? Porque aqui não era para ser não é uma posição Yang, é uma posição Yin. Então, existe uma correspondência, mas falta retidão. Isso vai trazer uma informação para a sua leitura. Aqui não tem correspondência. A segunda não se corresponde com a quinta. Correspondência é polaridade diferente. Não é da mesma polaridade. E no último exemplo, que é a dificuldade, aqui também, a primeira linha, ela não tem correspondência com a quarta, elas têm a mesma polaridade. As unidas mandantes e receptoras, para a gente fechar aqui, elas são mais ligadas ao entendimento do apoio ou do não apoio que as linhas podem ter entre si. Né? Então, as unidas falam que são as linhas vizinhas, formadas por pares de linhas consecutivas. Então, a primeira é a vizinha da segunda, a segunda da terceira, a terceira da quarta, a quarta da quinta e a quinta da sexta. Elas representam as 6 etapas de uma mesma realidade, como a gente falou no início da aula. E cada linha representa uma energia ou personalidade que pode caminhar para cima ou para baixo. As mandantes também falam dessa relação próxima, né? Elas precisam estar ali próximas uma da outra. Né? Então, são linhas que ocupam posição imediatamente superior a uma determinada linha. Então, a sexta vai mandar na quinta, a quinta na quarta e assim sucessivamente. Quando a linha de cima for Yang, a influência na de baixo será direta e ativa. Então, a gente está falando da força do Yang sobre o Yin. Quando a linha de cima for Yin, a influência na de baixo será indireta e passiva. E a receptora são as linhas que ocupam a posição imediatamente inferior a uma determinada linha. A primeira, ela é receptora da segunda, que é receptora da terceira, que é receptora da quarta, e assim por diante. Quando a linha de baixo for Yang, a receptividade é menor. E a possibilidade de uma influência invertida maior. Ou seja, a linha Yang ela vai acabar mandando, ela não é, né? Ela não é tão receptora nesse sentido. E a linha de baixo for Yin, a receptividade é maior e não há possibilidade de uma influência invertida. Nesse exemplo aqui, a gente aplicou aqui todos os conceitos das linhas, né? Então, o destaque aqui é a terceira linha. Uma linha Yang na terceira posição. Né? Essa posição é uma posição de Yang. Né? Então, quando ela está ocupada por uma linha Yang,
ela fala de ter retidão. É uma linha em Yan, uma posição em Yan. Então, está aqui que ela tem retidão. Ela se corresponde com a sexta, que é a correspondência certa? Sim. Ela tem a linha correspondente com retidão. Então, a linha Yan, a terceira, vai se corresponder com retidão com a sexta. Tá? Esse é o conceito mais importante. A mandante, ela é uma linha que está unida. Então, ela vai se unir, né, à terceira linha. E a receptora é uma linha in, é uma linha de baixo. Né? Então, só para a gente entender aqui os conceitos, né, de mandante e receptora. Então, a terceira linha é mandante na linha in, na quarta posição. Assim como ela é receptora da linha in na segunda. Tá? Eu não vou entrar nos 4 caminhos hoje. Tá? Vou deixar para a próxima aula. E aí a minha ideia é começar a próxima aula fazendo um jogo e a gente aplica o conceito de 4 caminhos com vocês. Tá bom? Eu acho que tem muita informação hoje. Eu acho que hoje a gente consolidou aí, pela fala da Márcia, também um pouco da Marie, né, no sentido de consolidar o que vocês viram. E a minha ideia com vocês é essa, né? Que vocês tragam para a aula, como a Márcia fez, né, o raciocínio do que foi visto. Também isso é importante aí também, até como um retorno aí para o trabalho que eu venho fazendo, né? Então, hoje a gente para aqui, tá? E na próxima aula a gente começa com uma consulta, né? Uma mensagem aqui para o nosso trabalho, aqui do grupo, e a gente aplica o conceito dos 4 caminhos, que eu acho que fica mais interessante para vocês também. Tá bom? Foi tudo bem? Tá ótimo, Tiana.